Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu sou da Kiwi Livros e o livro que eu vou falar hoje é Os Meus Problemas com as Mulheres, do Robert Crumb. Cara, isso aqui é indigesto, é um quadrinho indigesto, isso daqui é pra gente indigesto. Ou a pessoa pra analisar, assim, essa arte desse cara, assim, porque ele é uma pessoa completamente imoral, assim, né? Ele, ele vai começar falando um pouco sobre a vida dele, né? Então, ele fala que ele era um aluno que era muito introspectivo, que ele não conseguia conversar com ninguém, que ele era uma coisa meio fracassado assim na escola, que ele não conseguia interagir, que ele era muito tímido, não era o primeiro da classe, essas coisas todas, aquela conversa assim que às vezes a gente, sei lá, vê em filme adolescente, o cara que não é muito popular e coisas do tipo. Só que no caso dele, assim, ele passava essa impressão de uma pessoa calada, uma pessoa quieta, que não quer interagir com ninguém, mas o cara era uma espécie de, sei lá, psicótico sexual, assim, o cara era um depravado, ele se mostra um ninfomaníaco, assim, desde muito novo na história. E ele vai tentando justificar que ele sempre tentava ser atencioso com mulheres e tudo mais, mas que as mulheres não davam a devida atenção para ele porque ele não tinha um porte físico, porque ele não era bonito, porque isso, porque aquilo. Então é como se ele adquire uma certa raiva de mulheres assim por causa disso, porque ele queria se aproximar delas e elas não queriam se aproximar dele, e ele também era uma pessoa tímida que não conseguia se aproximar de ninguém, e assim a coisa ficava. Mas aí o tempo foi passando, ele cresceu e ele se tornou um escritor que acabou fazendo um sucesso na época ali ali do Woodstock, na época dos hips. Ele acabou fazendo sucesso porque o quadrinho dele era depravado, assim, bem depravado, porque ele gostava de falar de mulheres. Agora esse cara falando de mulheres é o seguinte, ele tem uma obsessão por mulheres que são, como ele fala numa parte lá, mulheres grandes, né? Então, tipo, mulheres de mãos grandes, de pés grandes, de pernas grandes, assim, mulheres de grandes dimensões, né? E no início ele começa falando com uma certa devoção sexual, assim, para essas mulheres. Mas aí o texto vai passando, ele vai se tornando uma pessoa famosa e com isso ele vai se tornando uma pessoa também mais escrota, né? Então, tipo, o que no início você começa entendendo como um cara que ele era tímido, que ele era tinha, sei lá, questões de timidez e de autoestima, né? E por isso ele não conseguia lidar com as mulheres, vai se tornando uma caminhada assim de escrotidão, assim, de chorume, que não tem fim. Assim, até o final do livro o negócio só piora. Começa assim de uma compreensão que você tem ali que ele contextualiza, né, como é que era a infância dele, e vai caminhando assim pela vida dele, até que chega em coisas assim, de todo tipo de nojeira, sabe, que ele vai falando, né. Então, mas uma coisa que eu acho muito interessante nesse quadrinho é o seguinte, porque ele tem uma certa, ele é uma pessoa escrota, e ele não esconde isso nesse quadrinho. Então ele tem um compromisso em ser expositivo com o sentimento impessoal que ele tem com mulheres. Então, assim, até para uma pessoa que tem uma amiga, sabe aquela pessoa que tem uma amiga emocionada, às vezes, assim, que acha que porque um cara falou, sei lá, alguma coisa muito legal, que esse cara tá apaixonado por ela e tudo mais. Então, esse livro é o livro que ele desmascara os homens nesse sentido, então, seria algo assim, né? Porque ele... os homens que têm essa intenção que ele tem, no caso, né? Porque ele expõe isso no livro, tipo, ele vai encontrar uma moça e aí ele vai dizendo assim, nossa, eu estou fazendo uma coisa extremamente absurda, eu estou cruzando a cidade num dia de chuva, longe pra cacete, pra encontrar uma mulher, né? Mas ele pensa, nossa, isso que eu tô fazendo é algo, né, que vai deixar ela assim, nossa, tô fazendo uma coisa absurda aqui, né? Mas a minha intenção é fazer as paradas, né? E ele
ele vai expondo isso, esses pensamentos que ele tem durante o livro inteiro. Então, tudo que ele faz, assim, por exemplo, ele elogia a inteligência da mulher, ele fala como ela é bonita, como ela é não sei o quê, e o balãozinho, assim, na cabeça dele, pensando todo tipo de merda, assim, sabe? Então, essa parte, assim, do livro, assim, a forma como ele expõe o quanto ele é escroto, assim, na forma dele de lidar. Até mesmo quando chega um momento, assim, que ele encontra, né, tem momentos, assim, que ele encontra mulheres com quem ele se casa e tudo mais, né? Mas ele nunca deixa de ter essa obsessão, assim. Ele é meio um taradão, sabe? Aquelas pessoas que a gente vê na televisão, assim, que ejacula, assim, só de olhar pra pessoa. Tipo, ele é uma coisa, assim, dessas pessoas bizarras que a gente vê na TV, né? E você vai, então, através desse quadrinho, entrar dentro da cabeça desse cara. Como que ele raciocina, como ele age, né? A forma como ele aborda as mulheres, assim. Então, é algo, assim, que tem... Dá pra você aproveitar isso, né? Essa forma de você se chocar. É um quadrinho assim que você se choca assim, tipo, com a abordagem que ele tem das coisas, né? E a crueza, assim, com que ele fala, né? E a arte em si, ela é. Ela tem uns traços assim que tem uma hora para tudo parecer muito grotesco, né? Até mesmo as mulheres que ele retrata como curvilíneas, etc e tal, tem momentos que ele retrata elas sem cabeça, assim, ele tem uma obsessão pelo corpo delas, né? Em raros momentos, aliás, eu acho que não tem nenhum momento do quadrinho que ele fala do rosto delas, por exemplo, né? Ou fala da inteligência, ou fala de algo mental que elas possuem, né? Ele tem essa fixação mesmo, não é com a parte sexual da coisa, né? Isso é a única coisa da qual ele fala. Ele fala da boca para fora para elas coisas que vão fazê-las se interessar por ele, né? Porque como no quadrinho ele mostra, ele é uma pessoa que tem várias ele não é atrativo, né? Ele mesmo se coloca assim. E ele mesmo se coloca uma pessoa que não tem muito valor. Ele até coloca essa questão uma hora que ele fala: não, eu não me considero um homem de valor, eu não me considero. Eu sou franzino, eu sou escroto, eu sou várias coisas assim. E as pessoas resolvem se aproximar de mim por causa de dinheiro, né? Na hora quando as mulheres começam a se aproximar dele por causa da fama dele, né? E aí isso faz ele ter um desprezo maior ainda pelas pessoas, né? O que já era meio bizarro assim do início, vai ficando pior, como eu já falei. E aí as artes, olha, elas são bem. É um livro que definitivamente para pessoa menor de idade você não vai entregar isso aqui. Porque é censura total, assim, né? Ele teve também uma criação religiosa, né? E essa criação religiosa ele coloca como algo que enfatizou ainda mais esses impulsos bizarros dele, porque ele era coibido a não pensar nessas coisas, a não ter esses raciocínios e essa restrição fez ele desenvolver ainda mais. Mas aí são as justificativas do cara, né? E aí então, bom, ele vai aqui mostrando aqui as mulheres, né? Você pode ver que são sempre umas artes assim que tentam mostrar, sempre tentam exagerar, né? Por exemplo, ele mesmo, ele se coloca como um cara quase um Sméagol, assim, né? Deixa eu ver se tem alguma. Ó, por exemplo, aqui, ó. Que é ele, assim, ó. Ele se coloca escrotíssimo, assim, sabe? Ele se coloca uma pessoa horrenda e as mulheres ele sempre coloca como grandes, né? Como se fossem, sei lá, Gaia mesmo, assim, né? Elas grandes e fortes e muito maiores do que ele, né? Algo que em alguns momentos ele fala como divindades, né? Ele fala, por exemplo, como é que essa mulher não assume o seu próprio corpo de deusa da fertilidade ou coisas assim, né? Mas essa devoção dele é puramente sexual, né? Enfim, né? Não, tem umas artes assim em alguns momentos que são maiores, ó. Mas sempre isso, né? As mulheres imensas e com as curvas bem exageradas e ele exageradamente feio e escroto, assim, né? Essas
Dualidade, você fica imaginando várias confusões na cabeça do autor, assim, numa pessoa que era extremamente escrota, assim, né? É muito escroto isso, assim, assim, enfim. Aí esse daqui é o quadrinho do vídeo de hoje. E até o próximo vídeo.